um giro na lição sobre os ungidos, porque a gente quer um up. E aí, meu querido adolescente, galera teen da União Leste Brasileira ou de qualquer parte desse Brasilzão que está aí conectado com a gente, obrigado por estar vindo estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina, agora o relato, o resumo semanal, e hoje a super lição 10 do coração de Deus para o seu coração. Então adore, 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 glória a Deus. Vamos lá, lição 10 em nome de Jesus. Se liga aí, você já viu aquele ditado que geral fala assim, aí, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. É uma galera que usa isso daí para fazer a relação entre o mau comportamento do pai com o mau comportamento do filho, ou o bom comportamento do pai com o bom comportamento do filho. Tal pai, tal filho. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, embora utilize-se demais esse jargão, esse ditado, como você queira chamar, a grande verdade é o seguinte: o filho só vai ser como o pai se ele tomar uma decisão a respeito disso. É verdade que o meio que a gente cresce influencia a gente, mas não é determinante. O que é determinante para dizer quem você vai ser é a sua decisão. Senão, todo indivíduo que crescesse na comunidade seria marginal, seria traficante. E todo indivíduo que crescesse no meio rico seria excelente cidadão bem educado. E não necessariamente isto é verdade, porque tem muita gente honesta e direita vivendo dentro da comunidade, como tem muita gente da alta sociedade envolvido em narcotráfico, envolvido em dependência química, sendo violento e cometendo crimes, e às vezes crimes de desvio de dinheiro, grandes somas sendo recorridas para cá, para lá, oprimindo inclusive o indivíduo mais pobre, ficando rico cada vez mais rico em cima de pessoas pobres que ficam cada vez mais pobres. Então é o seguinte, o meio que a gente vive é certo, influencia, mas o que determina para ser quem você vai ser de verdade é a tua decisão. A lição dessa semana mostra-nos exatamente isso, porque a lição dessa semana fala sobre o rei Ezequias. Ei, o rei Ezequias teve por pai o rei que a gente comentou na semana passada, que foi um lixo. Quem que foi o rei? O Acaz. O Acaz transformou cada árvore frondosa em Israel em um culto em adoração a um deus assírio. Fechou o templo de Deus e acabou com o sistema de sacrifício que apontava para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resultado? O reino de Judá virou uma Babilônia, ou seja, o altar de Deus foi derrubado e erigido em seu lugar dezenas, centenas de altares para os deuses da Assíria. E aí, quando Acaz sai de cena e entra no trono o rei, o seu filho Ezequiel, aí a galera começa a dizer então, será que Ezequias, melhor dizendo, não Ezequiel, Ezequiel foi o profeta, Ezequias foi o rei. Será que vai ser tal pai, tal filho? O Ezequias tomou a decisão de não ser como o pai. O pai não prestou, não significa que por causa disso o filho não vai prestar também. Então, se você teve uma péssima referência paterna, se você teve uma péssima referência materna, não significa que por causa disso você tenha que ser um péssimo cidadão, um péssimo cristão, uma péssima cidadã, uma péssima cristã. Depende exclusivamente da tua decisão, se você vai seguir os maus exemplos ou se você vai escrever uma nova história com a tua vida pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Depende exclusivamente de você não seguir os passos que ensinaram você, porque se fosse assim, irmão, eu não seria pastor hoje, porque do meio de onde vi, no ambiente onde cresci, que ninguém queria saber nada de crente, ninguém queria saber nada de Deus, e a maior parte, por conta de uma pobreza absoluta, se envolvia com tráfico de drogas para obter uma melhor subsistência, então eu deveria ter sido um traficante ou alguém adepto à dependência química. Todavia, escolhi algo diferente para minha vida, porque o Senhor me iluminou numa direção diferente e eu deveria escolher se seguiria ou não. Chance Deus dá,
A escolha pertence a gente. Então faça boas escolhas. O Ezequias escolheu diferente de seu pai. Por isso, no caso de Ezequias, tal pai não era tal filho não era tal pai. Resultado, a minha decisão é o elemento diferencial da minha vida. Resultado, Ezequias resolveu dar a volta por cima, abriu os templos fechados, celebrou a festa da Páscoa, que foi tão legal que durou uma semana a mais do que devia, de tão top que foi. Então é o seguinte, superou as expectativas. Dê a volta por cima, supere as expectativas, agarre-se nas mãos de Deus. Se teu exemplo paterno e materno são bons exemplos, pode copiá-los, mas se são maus exemplos, escreva a tua própria história ao lado de Deus em nome de Jesus. Adore!